E aí, vamos estudar a lição? Estamos no último capítulo do livro de Daniel, capítulo 12, moçada. E o verso 4 aponta-nos: ei, Daniel, e tu, fecha a palavra, encerra esse livro, pois essas palavras são para o tempo do fim, e o saber se multiplicará. Bom, vamos analisar esse verso sob a seguinte perspectiva. Primeiro, em relação ao saber, a ciência se multiplicará. Óbvio que tem um contexto, se eu tirar o texto do contexto, vai virar pretexto para falar o que quiser. Tem muita gente que usa esse texto para falar sobre o desenvolvimento tecnológico como sinal do tempo do fim. Olha, no tempo do fim, o profeta Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Olha como o homem foi à lua, estamos no tempo do fim. Olha como funciona o aparelho celular, a internet, toda a tecnologia, estamos no tempo do fim. Olha os robôs funcionando, olha a ciência como avançou e todos os seus transplantes, todas as suas cirurgias anteriormente. Pensava-se impossível fazer uma coisa assim e hoje a ciência faz muita coisa. Nossa, a ciência está se multiplicando. Profecia de Daniel se cumprindo, capítulo 12, verso 4. Só que, embora seja secundariamente aceitável esse tipo de interpretação, o objetivo básico do texto não é esse. A ciência se multiplicará acerca do livro de Daniel, e isso ocorreria no tempo do fim. Daniel, fecha essas palavras e encerra. Isso não é para você, meu filho, é para o pessoal do tempo do fim, porque você não estará acompanhando todos esses processos. O pessoal do tempo do fim, sim. Aí o Daniel recebe essa instrução de selar o livro, que lá no livro do Apocalipse ele é aberto no capítulo 10, ele é digerido no capítulo 10, ele é estudado a partir dali. O livro que estava fechado ele se torna um livro aberto na perspectiva do Apocalipse. Enfim, colocando esses detalhezinhos à parte, a ciência se multiplicando é a ciência, o conhecimento e o saber acerca do livro de Daniel, que até então o próprio Daniel não compreendia muita coisa e Deus disse: fica tranquilo que não é para você, é para o pessoal do tempo do fim. A ciência, o saber vai se multiplicar e eles vão entender aquilo que hoje você não compreende. Compreendeu o contexto do texto para não virar pretexto para a gente falar aquilo que a gente quiser? Essa é a explicação lógica do verso 4. E tendo isso em vista, você observa a revelação dentro do contexto de que o capítulo 4 fala deste livro que está, o versículo 4 fala deste livro que está selado, que será aberto no tempo do fim. Que tempo do fim é esse? É o que a gente vai estudar no decorrer dessa semana, desde quando começou esse tempo do fim. O tempo do fim, ele é o tempo estabelecido depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano. Nós temos então um tempo com 2 anos, 3 anos, com meio tempo, 3 anos e meio. Nós temos 1.260 dias, que na verdade são 1.260 anos. Quando é que começaria o tempo do fim? Depois dos 1.260 anos, que foi o período que nós vemos lá nos capítulos anteriores do livro de Daniel. O tempo do fim, depois de 1.260 anos, quando nós concluímos que chegou a partir de 1798, uma vez que o domínio da supremacia papal, onde mudaria os tempos e as leis, baguaria os santos do Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo e fez toda aquela coisa no versículo 25 do capítulo 7, isso veio se estendendo até 1798, quando houve a Revolução Francesa, e aí Napoleão Bonaparte mandou então seu general com os seus comandados até o Vaticano para aprisionar o Papa Pio VI. Aí a ferida mortal aconteceu e ali começou o tempo do fim. Desde quando estamos no tempo do fim? Desde 1798, porque foi assim que apontou a profecia. E neste período o saber sobre o livro de Daniel se multiplicará. E você percebeu como no século seguinte começou então um grande estudo sobre as profecias, marcaram até uma data para a volta de Jesus, tamanha a intensidade do estudo que fizeram. Mas enfim, isso aí é uma outra página, uma outra história. Vamos em frente. A ciência se multiplicará. Hoje isso está acontecendo na sua vida, porque você está aprendendo mais e aprendeu mais neste trimestre sobre o livro de Daniel. É a profecia de Deus se cumprindo na sua vida, o teu conhecimento se multiplicando. Deus seja louvado. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a aprender cada vez mais, não só sobre a profecia, mas especialmente sobre o Senhor, em nome de Jesus.